Olá, bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. Prazer estar aqui novamente com vocês na nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, que nós promovemos todas as terças-feiras, na hora das 20h30 até as 21 horas, um bate-papo descontraído e informal, promovido pelo Instituto Olhos da Maçã e pelo grupo dos Jungianos de Brasília, né? O tema dessa noite, na verdade, todas as nossas lives têm a ver com a área da saúde mental, que é um campo muito específico que estuda as psicopatologias, a interação do ser humano com as doenças mentais, né? Haja visto que, principalmente, nós estamos num mundo extremamente adoecido, em época de pandemia, e não só a pandemia da Covid-19, mas nós temos também uma pandemia de doenças mentais. Nós já estamos aí mais de um ano fazendo uma live por semana, né? Todas as lives estão disponibilizadas gratuitamente na nossa página no YouTube. Assista, vá lá, bate o sininho, curta a gente, manda para os amigos. Todo esse material que nós disponibilizamos é gratuito, é uma troca de informações e que nós fazemos isso com muito amor, com muito carinho para vocês. Então, se vocês gostarem, faz um coraçãozinho, manda coraçãozinho para a gente aqui, que a gente gosta de ganhar coraçõezinhos, tá bom? O tema dessa noite é um tema que eu gosto demais, que é a grande discussão sobre a temática da nossa individuação, né? Que Carl Gustav Jung, tanto falou ao longo de toda a sua obra, mas que muitos colegas não esmiuçaram ah, qualitativamente o fenômeno da individuação. A gente fala tanto de individuação, mas que é essa danada dessa individuação, né? Que esse caminho de autorrealização, esse caminho de melhorar enquanto seres humanos, né? Que algumas religiões vão chamar de reforma íntima, outras vão chamar de morte do ego, depende do, se você é budista, vai chamar isso de morte do ego, aprimoramento de vida, aliás, os sinônimos dessa brincadeira são milhares, né? E não tem fim. Tá? Várias pessoas vão falar batismo teste. Agora, é interessante a gente parar para pensar que, embora nós tenhamos um conceito tão bonito, tão aprofundado, Jung dedicou praticamente a vida dele inteira para a compreensão desse fenômeno da autorrealização, que nós chamamos na psicologia analítica de individuação, o encontro com si mesmo, a possibilidade do ser humano encontrar a sua plenitude, se harmonizar, ter consciência, ter plenitude, e que são pontos difíceis, inclusive ninguém fala que isso é tranquilo, que é de boa, né? Nós temos uma dificuldade inerente no processo de individuação, e aqui eu gosto de parafrasear Jesus Cristo, que ele fala dos caminhos, né? Caminho largo e estreito, caminho fácil leva à direção, e o caminho do sagrado, ele é tortuoso, espinhoso, pequenininho, é o fio da navalha. Isso está lá no nosso Novo Testamento, muito bem descrito, né? Por que que a gente tem que ter dificuldade na vida? E esse é mais ou menos o tema da live de hoje, cabeçada por cabeçada, né? Parece que quanto mais a gente busca o caminho de Deus, mais tem espírito de porco para encher o nosso saco. Sabe aquele dia que você acorda de boa? Vocês já passaram por isso, pessoal? Vai escrevendo aí no chat, né? Você tá de boa, acorda de bem, e alguém resolve te encher o saco. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? Você tá brincando com seus amigos na rede social, parece aquela criatura mais, aquele helter, né? Mais atravessado, que o cara não tem compreensão de texto nenhuma, o cara nem leu o que você escreveu direito, né? E já começa a te encher o saco pedindo para a sociedade te cancelar, né? E é muito interessante esse processo, que ele é sincrônico, sintomático e constante, né? Da famigerada dor de cabeça,
que inclusive um dos grandes teóricos da espiritualidade humana, um cara que eu gosto demais, inclusive o Dr. Leão Bonaventura dedicou muito da vida dele a estudar isso, né? Psique e Vida Mística, na sua obra, que tem a ver até com a dissertação de doutorado do Dr. Leão Bonaventura. São João da Cruz, é um profeta moderno, né? Ele foi um dos caras que viveu em 1500. E São João da Cruz tem um negócio interessante, né? Que é a noite escura das almas. Que nessa busca de Deus, de repente Deus some de você e te joga num abismo, num precipício, num vazio horroroso, que você passa muito tempo querendo entender. Poxa, por que eu? Né? Relembrando Jesus Cristo, né? Pai, por que me abandonaste? Na hora da crucificação, aliás, isso é de um peso, galera, que até o céu fica preto, né? Pai, por que me abandonaste? Se a gente pensar essa frase no momento da crucificação, é muito doída, né? É muito complicada. Mas a individuação ela é tão interessante que precisa passar por isso, né? Ninguém vai conseguir encontrar o caminho de realização se não tiver um presidente pentelho para te encher o saco na televisão todos os dias, né? Então, eu acho muito interessante esse processo, né? De repente, o tanto que a gente tem que desenvolver resiliência, paciência, tolerância, contar até 10 para não querer esganar um vivo. E até o nosso querido Jesus Cristo, de vez em quando, pegou de um chicote para botar fariseu para correr, que tinha virado vendilhão do templo, né? Então, é muito interessante essa ira divina, essa inconformidade, e, ao mesmo tempo, todo esse processo de testar, testar e testar. Parece que Deus, quando não tem muito o que fazer, ele resolve falar: hoje eu vou encher teu saco. Hoje eu quero ver se você vai ficar nervoso o suficiente para conseguir fritar um ovo na sua testa. Né? Eu vou testar todos os teus limites. Eu acho que você deve estar já com raiva dessa história, né, gente? Que isso aqui é para iluminar qualquer um, né? Você tem que ter uma paciência de Buda para conseguir passar por isso tudo, né? E não é todo mundo que tem, tá? E eu quero brincar muito com esse tema hoje, né? Porque que o universo tem essas polaridades entre certo e errado, bem e mal, saúde e doença, né? Porque que de repente você está muito tranquilinho, e se a gente for analisar a biografia das grandes personalidades religiosas, e eu não estou aqui querendo defender essa ou aquela religião, tá? Isso vai estar no protestantismo, no espiritismo, vai estar no catolicismo, no budismo, né? Todo cara que resolve seguir o caminho de Deus, ele tem que encontrar uma meia dúzia, né? Uma meia dúzia de pentelho para azucrinar ele vez por outra, né? Eu vou pegar aqui um exemplo, né? Próximo nosso brasileiro, Chico Xavier. Né? Quantas vezes não tinha alguém para ficar detonando o cara, falando mal do cara, enchendo o saco do cara, né? Difamando o cara na revista Cruzeiro, que na época era a maior revista brasileira. Aliás, não tem um grande líder religioso que não tenha gente enchendo o saco dele, desmerecendo, difamando, azucrinando, tentando. Né? Quanto mais o cara se desenvolve espiritualmente, parece que maior é a tentação. O nosso querido Jesus Cristo, né, assim que ele sai, né, do deserto, né, o próprio no seu jejum de 40 dias e 40 noites, foi tentado por Satanás. Né, as três grandes tentações de Cristo. Né, e que são épicas, né? Ó, você está com fome, transforma essa pedra em pão. É tão interessante esse processo, né, da tentação, do tanto que nós, enquanto seres mortais, a gente é jogado nessa coisa mesmo da provação, né? Do embate. Ó,
Agora vamos ver do que tu é feito. Tá? E é onde eu brinco que, de repente, você está com sede de noite, eu vou fazer uma metáfora, né? Você acorda no meio da madrugada morrendo de sede. Você não fez nada para ninguém, você não xingou ninguém, você foi bonzinho toda semana, você ajudou a velhinha a atravessar a rua, né? Você foi uma boa moça, sabe? Guardou a castidade. Olha que coisa mais bonita você guardar a castidade você, mano. Né? Tudo muito bonitinho, tudo muito legal. E aí tu acorda no meio da madrugada para tomar uma santa aguinha e mete o dedão na quina do móvel no meio da sala, que a unha chega até pular 2 metros de distância, né? Doeu, né? Doeu só de pensar na imagem, né, gente? Sabe? E você fala, cara, eu só queria tomar água, né? Por que isso? O que que eu fiz para merecer isso? O que que a gente fez para merecer isso? Você está naquela semana que você ajuda todo mundo, de repente aparece um animal que atravessa, né? Vem de carro ladeira abaixo, arrebenta a lateral do seu carro. E para melhorar a situação, o cara estava bêbado, o carro não era dele, ele não tem carteira, e é servente de pedreiro que não tem também dinheiro para te pagar, né? Bom, delícia, oh, coisa boa, né? É maravilhoso, né? Você deve estar comigo contando até 10, só acho que eu vou dar uma porrada desse ceguinho, né? Cara chato, né? Mas não sou eu que sou chato, não. É o universo que faz isso com a gente o tempo todo. Né? Para quê? Por quê? Qual que é o grande sentido do universo nesse processo da individuação, de nos jogar nessa fogueira sagrada, nesse fogo, nessa calcináceo dos alquimistas? Né? Por que que o universo tem que nos fritar na frigideira divina? É uma grande questão, né? Para quê? É muito legal quando a gente pega os trabalhos do Dr. Leon Bonaventura sobre psicologia e vida mística, e quando a gente começa a estudar a raiz disso, que é São João da Cruz, né, que é um dos caras muito citados até na psicologia analítica, né, para esmiuçar isso, né, a noite escura das almas, a Nigredo dos alquimistas, que é esse período mesmo onde a luz se apaga, né, e ela precisa apagar. Senão você não consegue ressignificar o próprio sentido da palavra individuação. Né? E as pessoas têm muito uma visão, lamentavelmente, extremamente romântica, que o caminho de realização ele é tranquilo, é uma coisa de poliana moça, né? Tralalalala, vamos todos ser felizes no parquinho, né? Só que no parquinho a coisa não é bem assim, tem cascavel, tem a tarada da lambreta, né? Tem cada coisa nesse parquinho que criança que não for esperta, ela dança. A vida exige isso da gente 24 horas por dia, né? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? E eu quero Tô perguntar se tranquilo, João. vocês têm perguntinhas aí sobre o tema, que eu gosto de ir interagindo com a galera. Vamos lá. Vai mandando as perguntinhas aí pra gente. A Adriana está ajudando a gente aqui, uma das psicólogas do Instituto. Né? E quero agradecer a todos e convidar a todos para participarem da nossa campanha pela vida. Nós estamos adiantando o Setembro Amarelo esse ano. Tem questões aí, Adriana? Manda aí que a gente vai Não, ainda não tem não. O pessoal ainda esmiuçando o tá tema. meio tímido Não? ainda. Galera, vamos fazendo perguntas sobre o tema, né? O pessoal já, Catiane, cadê as perguntas que vocês tinham feito sobre o tema? Põe na roda aí para a gente ir aprofundando, né? É muito interessante, dentro desse processo todo, nós percebemos que tudo isso que o Jung vai nos trazer, é, em toda a sua obra, em toda a sua psicologia analítica, um dos grandes pontos que eu falo que é um dos diferenciais da psicologia analítica,
e que inclusive a diferença da psicanálise está exatamente na estrutura do processo de individuação. Enquanto a psicanálise vai trabalhar única e exclusivamente, praticamente, em cima da teoria do trauma, dos embates, da neurose patológica, o Jung vai falar de realização. Ele joga a psicologia num caminho de crescimento, de criativo, de desdobramento de potenciais desse ser humano para muito além de uma psicologia do trauma. Então, o Jung não vai ficar só na ideia do recalcado, do reprimido, da sublimação. Não, ele vai muito além. Ele vai dissecar, ele é um dos primeiros a dissecar o fenômeno religioso enquanto, inclusive, instinto. E olha que essa é uma questão de uma conceituação para nós extremamente cara, porque ele não só faz toda essa conceituação do instinto religioso, como vai mostrar para todos nós que um dos principais objetivos da psicoterapia é conduzir o indivíduo, esse ser que está na nossa frente numa psicoterapia, para esse processo de individuação. Olha que coisa mais fantástica. E esse é o grande ponto de desdobramento da psicologia analítica, que vai muito, muito, muito além de todas as outras abordagens. Que praticamente 40, 50 anos depois do Jung estar falando de individuação, começam a se abrir para isso. E um dos grandes pontos que eu cito, né, é que o Jung começa a discutir isso tudo dentro da psiquiatria, dentro de toda uma visão humana, psicodinâmica, dentro de uma estrutura da personalidade, apontando, inclusive, né, o self como centro do inconsciente. O grande orquestrador da personalidade humana, e não é o ego. Jung requalifica toda a psique humana nesse sentido. Porque nós todos vamos ter que discutir uma palavra que muita gente morre de medo, chamada destino. E é muito legal os desdobramentos disso na própria história da psicologia analítica. Eu falo que depois da gente ler Psicologia e Religião, os desdobramentos, as obras completas, tem um livro muito legal da gente pegar, que é o James Hillman, O Código do Ser, né, que é, para mim, uma das principais obras do James Hillman. E é muito interessante que muitos psicólogos arquetípicos não gostam tanto dessa obra, eu particularmente adoro, porque o James Hillman, ele qualifica de uma forma fantástica o fenômeno da individuação. Com a sua teoria do fruto do carvalho, falando do potencial do ser humano, uma psicologia dos dons. Você nasceu para quê? Por que seu espírito escolheu seu pai e sua mãe? Visando desenvolver o quê? Tá? Aí você tira a psicologia de um eixo que ela não discutia, né? Porque falar de destino dentro da psicologia é heresia, até porque a psicologia mais primitiva ela é totalmente materialista. E, de repente, ela tem que começar a discutir a subjetividade da subjetividade em um fenômeno que não existe nenhum tipo de tentativa de controle possível e imaginável. Porque o ser humano não controla o destino. Nós somos escravos do destino. Essa é uma discussão que Jung vai discutir filosoficamente, ele vai pegar, né, Søren Kierkegaard, ele vai pegar, né, os vários existencialistas da história da filosofia e vai trazer para a roda, para trocar um lero com a galera, tomando um vinho, né, escrevendo os livros negros, né, vivendo todo aquele surto de introversão, olha que gostoso, surto de introversão, né, na sua torre de Bolling, né, mas estruturando todo um pensamento que estaria muito a serviço de toda uma prática profissional focada no crescimento do ser humano.
A nossa psicologia, a psicologia analítica, ela tem esse grande potencial de questionar o sentido de vida. Nós estamos aqui para quê? Por que vocês estão atrás desse tema? Porque isso cutuca a nossa alma no mais fundo, que é a nossa plenitude. A gente está discutindo espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não me interessa que você é protestante, católico, budista, ateu, à toa. Você vai passar por esses questionamentos filosóficos mais profundos. Né? Você vai questionar a sua essência. Eu estou aqui para quê? E tanto é que quando o ser humano não consegue mais questionar isso, acontece o fenômeno da ideação suicida. Muitos casos que nós temos visto, diários de pessoas que tentam por fim a própria vida, acontecem porque a pessoa perdeu esse lastro da própria essência com relação à sua vida. Ela não sabe mais o que ela está fazendo aqui. Já não tem mais nenhum sentido para ela estar aqui. Jorge, Eu estou aqui licença, para temos quê? uma pergunta aqui. Opa, já vamos, deixa eu só terminar essa linha de raciocínio, a gente já começa a abrir para questões. Tudo Né? bem. Vários casos de tentativa de suicídio acontecem, né? Em especial quando a pessoa não consegue mais se questionar. Ela não sabe mais responder quem que ela é, tá? Para onde que ela vai, o que que ela tem como meta de vida. A pessoa está vazia, a alma dela está vazia. E quando a alma está vazia, a psique está em colapso, o espírito grita. Eu não canso de falar isso. A tentativa de suicídio é o grito do espírito, daquilo que você tem de mais caro, mais profundo, pedindo: eu preciso existir. E num universo onde nós somos silenciados todos os dias pela política, pela imprensa, pela vida coletiva, pela pandemia, a alma está em colapso, a vida está em colapso, nós não sabemos mais quem nós somos. Nós somos retirados de uma zona de conforto, de um mundo totalmente materialista, e que agora, né, de repente, a gente tem que refazer toda a nossa existência. Porque aquele velho mundo que nós estávamos habituados não existe mais. E quanto mais rígida for a pessoa, maior o grau de sofrimento dela. E fora o que, Adriana, só mais um minutinho, por gentileza. Temos um outro fenômeno gritante e extremamente doloroso, que todos nós estamos vivendo um luto coletivo. Esse final de semana, infelizmente, perdemos mais um amigo da música aqui de Goiânia, né, um maestro, um grande amigo nosso, né, um grande conhecido, Manassés Aragão. Né, lamentamos muito a morte demais. Outro grande artista, um dos maiores trompetistas que eu vi aqui nessa região, né, do Centro-Oeste. E todo dia, gente, dia sim, dia não, você sabe, mas uma notícia triste. Todos nós estamos vivendo sob muita pressão. Né? Nós tínhamos histórias sobre pandemias, sobre epidemias, né? Tivemos a peste negra, mas isso foi muito distante. Nossas bisavós pegaram a gripe espanhola. Só que isso vai diluído no nosso inconsciente cultural. Está longe. O último grande evento que nós tivemos de morte coletiva foi por guerra, Segunda Guerra Mundial. Tem mais de 60 anos. Então, só que não por doença. Você vê que né, um vírus ínfimo. Olha o estrago que foi a humanidade. E por que sendo desafiados no buraco? O que a vida quer de nós? Aqui eu volto brincadeira da esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. O que a vida está querendo dar a gente?
Né? Por que nós estamos tendo que ter esse embate constante que já existia? De novo, você ia água na sua casa e metia o dedão na quina da cadeira, jogando a unha a 2 metros de distância. Oh, dorzinha gostosa. Melhor que isso, só fechar o dedão na porta do carro, né? Oh, maravilha, é bom demais, né? Perdão pela brincadeira, né, gente? Mas, sabe, aí você fica perguntando, cara, o que que fazendo errado? Por quê? Para quê? O que está acontecendo? Manda a pergunta, Adriana. Quem que for ter pergunta, vai mandando, gente. Vamos participar, vamos transformar esse espaço num espaço gostoso de reflexão. Por gentileza, sempre por escrito, tá? A primeira pergunta é da Tatiane, nossa colega. Ela colocou como ser leve nesse nosso novo cotidiano. Boa pergunta. E esse é o tema da live, né? Que dentro disso, vamos conceitar a leveza. Eu brinco que o conceito de leveza é fundamental na tua. Se você quer sobreviver no meio dessa pandemia, você tem que encontrar suavidade e leveza. Eu vou brincar com uma expressão do Kung Fu. Você tem que conseguir andar sobre o papel de sem deixar marcas. Isso era uma brincadeira que o do Kung Fu falava, que era a mesma coisa que fala, ó, levita. Levita. Se você conseguir levitar, você vai ser um grande lutador. Tá? Eu estou pegando essa metáfora das artes marciais, mas, na prática, isso hoje, para nós, é fundamental. Por quê? Nós estamos no planeta onde a regência do planeta é feita pela lei da gravidade, a gravitação cósmica. Tá? Física pura aplicada, lei de Newton. Esse planeta é pesado, nós somos o tempo todo puxados para baixo. Você, como bebê, você tem que fazer uma força desgraçada para dar conta de ficar de pé. E se der bobeira, tropeça e cai. Nós gastamos em torno de 7 anos para dominar o equilíbrio. Se bem que tem gente aí que vira presidente e não descobriu ainda o que é ter equilíbrio, né? Eu estou brincando, gente. Eu estou brincando. Não me cancelem, por favor, tá? Mas a gente vive nesse embate 24 horas por dia. E aí, discutir leveza num planeta onde existe gravidade, chega a ser piada. Mas, ao mesmo tempo, esse é um mito que nos fez ficar fascinados com as aves, com voo, com foguete, com avião. Todo mundo quer voar. Nosso espírito é livre, ele precisa voar. Só que na pós-modernidade, o ser humano, ele perdeu demais isso. Porque eu, particularmente, atuo na clínica tem mais de 28 anos, diariamente, né, à exceção de sábado e domingo, que eu também sou filho de Deus, preciso viver, tá? Preciso viver, né? E eu fico brincando com isso, tá? Que tem mais de 10 anos que eu vejo as pessoas não vivendo mais. E aí, em concomitante, você percebe que a maior doença do planeta hoje chama-se ansiedade. Dr. Drauzio Varela está errado, não é depressão. Né? As pessoas falam da depressão como a maior doença do século. Não é a depressão, porque a depressão é 10%, 20% estourando os casos de ansiedade. E as pessoas estão naquela onda de ter que falar 4 idiomas, ter 3 empregos, ter uma casa no condomínio fechado, ter dinheiro para comprar um iate, um helicóptero, um avião. E um consumismo besta, exagerado, onde ninguém saboreia o que tem, a galera não vive, tá? E todo mundo se matando com uma péssima qualidade de vida. Nos últimos 10 anos eu cansei de ver gente pré-infartando, porque o cara não vivia, o cara tinha dinheiro, mas não conseguia viver, não conseguia sorrir.
sabe? Não tinha leveza, não tinha suavidade. E aí nós que somos terapeutas, a gente tem que começar a ajudar as pessoas a voltarem a viver, a sorrir, a aprender a graça de abraçar, de beijar, de transar. Porque o pessoal perdeu toda essa capacidade de se entregar, de ter uma vida tranquila. As pessoas passaram a ser pesadas. A chatice tomou conta da sua vida, cara. Tu virou chato. Chata, larga de ser chato. Sabe? É muito mimimi, é muita crítica, é muita coisa corrosiva. E você percebe que as pessoas com isso começaram a ficar melancólicas, entristecidas. Aí a depressão tomou conta. Muita raiva, né? Muita mágoa, muito xingo, muito destempero. Tudo bem que eu falo palavrão, peço até perdão, porque eu não quero ser um cara fino, eu já passei dessa fase, graças a Deus. Tá? Eu prefiro ser divertido. Né? Mas você percebe uma galera totalmente fora da casinha, mobilizada com ódio. Aí a gente chega perto de um cara desses que fala que é conservador, que acredita em Papai Noel, sei lá no que ele acredita. Até porque ele é uma pessoa adoecida. Né? Por que eu falo isso com tranquilidade? Em um mundo em transição, você vai ser conservador de quê? No mundo com mudanças radicais puxadas pela tecnologia, você vai ser conservador de quê? Né? Mais do que nunca, o mundo exige de nós uma habilidade em mudança, que ou você se adapta e quebra a sua própria rigidez, ou você está no sal, porque não existe mais nacionalismo no planeta. O planeta está todo interconectado, a tal ponto que estourou uma doença em Wuhan, na China, em um mês o mundo estava contaminado. A velocidade das coisas é muito grande. Né? A gente não tem mais uma localidade isolada no planeta. Isso não existe. As coisas hoje são mundiais. Né? Cada vez mais nós vamos ter que lidar com um mundo sem fronteiras, né? Jovens trilíngues, quadrilíngues, e aí vai. Né? Um mundo de maior diversidade, de costumes, de hábitos. Então, ou você gera essa flexibilidade em você, ou você vai surtar colorido. Porque as pessoas não vão se vestir mais como em 1920. O mundo não vai voltar para 1964, querendo você ou não. Né? E aí, sabe, vai gerando os embates totalmente desnecessários. De raiva, de ódio, de intolerância, de frustração, de mágoa. E que acabam adoecendo cada vez mais as pessoas. E aí, Catiane, eu vou responder essa pergunta, porque eu precisava conceituar isso tudo, sabe? Porque se a gente não conceituasse, as pessoas iam ficar um pouco perdidas. É exatamente por causa de todo esse peso planetário feito pela nossa civilização, pela nossa cultura, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, de um mercado consumista em decadência, onde o lastro econômico não está mais conseguindo consolidar o sustento das pessoas. E esse não é um fenômeno Brasil. Está acontecendo na Europa todo dia. Isso é Estados Unidos. O mundo inteiro está de saco cheio, tá? De trabalhar que nem um escravo para o mundo não ter distribuição de renda. Tá? As pessoas não estão dando conta de sustentar mais isso. E aí vem uma pandemia que termina de agravar isso em 10 vezes, botando todos nós para repensar o que eu estou fazendo aqui. É esse estilo que eu quero para minha vida? É isso que eu quero para mim, para os meus filhos? Todos nós estamos passando por isso. Só que dentro desse processo que é grave, nós estamos falando de pandemia que está morrendo muita gente, muitos colegas, muitos conhecidos, infelizmente. É urgente você se transformar numa pessoa leve e suave, senão você vai enlouquecer, senão você vai adoecer. E nós, infelizmente, estamos vendo isso todos os dias na área de saúde mental.
Tem muita gente aí surtando porque não está dando conta de ser leve. Tá? E aí, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que estar muito, muito atento a isso. Por exemplo, eu vim para Pirinópolis, estou passando uma semana em Goiânia, uma semana em Pirinópolis. Eu diminuí consideravelmente o noticiário, porque a gente tem um jornalismo, infelizmente, sensacionalista, que exagera muita coisa desnecessária, que adora uma tragédia e que não informa como deveriam as pessoas. E esse não é um problema político da atualidade. Isso já é assim, tem anos, tem décadas que já é assim. Tá? Então, se você não procurar um pouco de sanidade, leveza, suavidade, você pira com o mundo. Você vai sair dando tiro na cabeça de político, primeiro que passa na sua frente, você vai morder a jugular do cara. E vai acabar que você vai ser preso por causa disso, né? Tá? Então, não vale a pena. Mais do que nunca, manter a nossa sanidade é manter essa leveza, a suavidade, a feminilidade. Tem um livrinho legal para vocês que eu vou deixar de sugestão, do Robert A. Johnson. Robert A. Johnson, Feminilidade Perdida e Reconquistada. Robert A. Johnson, Feminilidade Perdida e Reconquistada. Tá? É um livro da editora Mercúrios, muito gostosinho de ler. É uma brochura que deve ter umas 80 páginas, que vai falar exatamente desse caminho, do lado mais positivo do feminino. Tá? Que é o quê? É esse lado do ser suave, do ser gentil, do ser delicado, e de aprender a utilizar, inclusive, esse lado como arma. E é um lado que as pessoas perderam, né? Muita gente hoje em dia perdeu isso. As pessoas estão brutas na sociedade, elas estão mordendo, né? Você dá bom dia, o pessoal olha, né? Olha para tua cara e sai xingando, né? Bom dia, por quê, desgraça, né? Você está feliz de quê, ô cadela, né? É só, é uma educação e uma gentileza que chega a fazer medo, né? Tá? Só que o que, que a gente percebe? Que a pessoa que está vivendo isso com força total na sociedade, ela está muito adoecida. E detalhe, eu quero chamar a atenção que isso hoje acontece com pessoas da esquerda, do centro, da direita, de todas as religiões. A gente está lidando com um fundamentalismo e um radicalismo que tomou conta de toda a sociedade. As pessoas estão mobilizadas por raiva. E não interessa qual que é a sua ideologia. Você está mobilizado por raiva, acabou tua suavidade, acabou tua leveza. Você vai virar o chato da festa. Tá? E isso é muito complicado, gente. Você pode ter uma ideologia, tenha uma ideologia, mas fortaleça ela com consciência, com amor, com educação, com bons argumentos. E não sai por aí dando tijolada, porque você acaba machucando seu próprio dedo. Tá? Então, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas com harmonia, com integridade. Senão, você vai acabar se matando, se prejudicando e prejudicando quem está à sua volta. E se você for psicoterapeuta ou psicólogo, 3 vezes mais equilíbrio. Só que aqui é onde acontece o grande crime, porque tem muitos colegas que nunca fizeram terapia, não vão fazer terapia, ou se fizeram, fizeram terapia superficial. E todos nós que somos terapeutas, ou que queremos ver evolução na atualidade, fazer terapia é fundamental para você poder elaborar, inclusive, as questões que estão para trás, que você sozinho não vai dar conta de trabalhar, né? E isso tudo passa por essa questão da gente ter leveza, suavidade. Senão, você não voa.
você não vai dar conta de transcender o mundo da matéria. Você vai ser uma pessoa rasa, pesada, raivosa. Tem mais questões? Pessoal, Tem eu quero sim. questões. Tem mais Manda três aí. perguntas aqui para você. Oba, eu adoro. A Tiane também fez uma outra pergunta, que é por que a individuação coloca o indivíduo à prova em inúmeras adversidades? Bom, eu já te perguntei. É para ver se tu é macho. É para ver se tu é macho. Prova que tu é gente. Prova para Deus que tu vale a pena. Ó, macho é brincadeira, tá? É força de expressão. Mas acho que você entendeu, né? Deus gosta de caboclo decidido, né? Prova que tu é guerreiro. Prova que tu é guerreiro. Deus não gosta de bunda mole. Deus curte uns caboclinhos atrevidos, né? E aí, tu vai ser atrevido ou você vai ser babaca? Hã? E eu vou falar, Deus é um grande provocador. Ele adora nos provocar. Na hora que você está mais acomodado, ele vai lá e bota a tua vida todinha para baixo, só para te ver irritado. Saco, tem que fazer tudo de novo. Vai. E vai fazer isso com você. Uma, duas, três, quatro, cinco, até você crescer. É ruim pensar nisso, né? Mas é assim. Né? E isso vai na contramão da teologia da prosperidade, que quer dizer que o mundo é bonitinho, é cor-de-rosa. Aliás, né, esse delírio da religiosidade do capitalismo está em todas as religiões, né? Está dentro do espiritismo, entrou para dentro do catolicismo, né? A galera tem umas coisinhas de achar que tudo é bonitinho, né? Oh, meu Deus, que eu sou ungido de Deus, tá tudo legal, vou ganhar um apartamento. Tá bom, vai. Vai para ver se você não vai bancar o trouxa da festa. E a graça é essa, né? E com isso você lapida vários atributos e dons que você não tinha nem pensado que você tinha. Por exemplo, só um para começar: paciência, resiliência, força de vontade, persistência. Estou citando alguns aqui de leve, tá? Coragem, capacidade de autossuperação, a própria força de vontade para mudar, criatividade. Os desafios vão temperando, né? Vou jogar aqui na roda para a gente discutir a alquimia, tá? A opus alquímica, a obra alquímica, ela vai acontecendo exatamente nesse processo, que até o Fordham também depois fala, de degreação, né? Abre e fecha, e na verdade, isso tem mais de 7.000 anos. Lá atrás, nos Vedas, isso já vem sendo discutido. Né? O processo de aniquilação e reconstrução do universo. O refazer, né, da vida, que ela tem que ser aniquilada para poder voltar. Né? Os hindus, eles já falavam, né, de Brahma, Vishnu e Shiva. Né? Se não tiver a destruição, o universo não tem graça porque nada foi construído. E eu estou falando de um povo que escreveu essas histórias tem mais de 7.000 anos para trás. Tá? Não é uma coisa nova. Lá atrás a gente já falava disso. Tá? Fordham vem falar desse movimento do self, né, de desconstrução, né, de esvaziamento, esvazia e enche, né, que eu acho muito interessante a gente pensar nisso, é como a respiração. É como a respiração. Então tem que ter um certo momento que também, e São João da Cruz também vai falar disso, porque é onde ele ensina muito a teoria do desapego. Tem hora que você tem que perder as coisas da sua vida, sabe? Para poder renascer. Senão você não renasce. Tem um trecho de São João da Cruz que eu acho muito interessante, que chegavam o pessoal para virar seminarista dele no convento que ele coordenava, e um deles chegou com
um crucifixo feito de espinha de peixe pela avó dele, que tinha não sei o que, de não sei aonde. Aí o cara ficou meio estarrecido que o São João da Cruz foi lá, pegou esse negócio e tacou na fogueira, sabe? Desapega, cara. A tua fé não pode ser um crucifixo que foi feito pela sua bisavó. Desapega. Agora, isso não é fácil, né? Nós somos materialistas, nós somos seres da Terra, gravidade, nós somos densos. Então a gente quer tudo assim, preto no branco, matéria, prova, prova no concreto que a coisa é assim, tá? E o universo está te falando, ó, larga disso, transcende, esquece essa matéria aí, sabe? Larga essa, esquece essa matéria, vamos se jogar para outro lado aqui, vamos subir, vamos levitar. Aprende a bater asa e vamos embora crescer espiritualmente. Mas tu fala, não, que eu tenho meu carro, eu tenho meu Monza 73, né? Eu tenho. Eu já fui, né, fiscal do Sarney, né, lá no supermercado, né, já fui colega de trabalho do Silvio Santos. Nós somos extremamente apegados à matéria, e aí a coisa pega, né? Aí a coisa desanda total. Tá? Mais questões? Você tinha falado que tinha mais questões? Tem mais duas. Da Geice Moreira Martins. Uma condição de saúde debilitada pode fazer com que o ser humano vá de encontro com essa individuação não observada antes? Por exemplo, um câncer? Olha, caminho de sabedoria acontece muito pela dificuldade. Com certeza. Agora, isso vai do ser humano estar, Geice? Maravilhosa pergunta, tá? Vai de você estar com o teu espírito aberto para aprendizado ou não. Se a pessoa quiser ser ignorante, ela vai ser ignorante até a morte. Se ela tiver um mínimo de abertura para aprender com o sofrimento, ela evolui espiritualmente. E aqui é onde está o grande jogo do livre-arbítrio do ser humano. Tá? E o que a gente mais vê na sociedade hoje em dia são pessoas ignorantes que fazem questão de ser ignorantes e que mesmo no padecimento não querem aprender nada. A gente tem visto isso aqui durante a pandemia, onde todos nós estamos sendo colocados diariamente à prova e muita gente sabe que a coisa está errada e bate o pé falando que quer continuar. Aliás, essa pandemia está me mostrando uma coisa fantástica, né, como terapeuta, como psicoterapeuta, a capacidade de emburrecimento do ser humano dentro da dor. Onde está todo mundo morrendo em volta e o cara fala, vou para a festa, não vou tomar vacina. Vacina é coisa tem chip, vou virar crocodilo. Sabe, uma coisa de uma ignorância que você fala, cara, peraí, oi, onde é que você está indo com esse auto-boicote? Né, com essa ignorância toda, você vai fazer o quê? Você vai se matar? Aliás, inclusive, esse é um dos temas que a gente tem que discutir incessantemente nessa campanha de prevenção contra o suicídio pela vida desse ano, 2021, a quantidade de pessoas que estão tendo comportamento suicida, ignorando regras sanitárias, Jorge, 10 regras de minutos, tá? saúde. Maravilha, ó que legal. Hoje o tempo foi maravilhoso, hein, meninas? Muito bom, gostei. Tá, muitas perguntas, pessoal participando. Quero agradecer a todos, tá? Então, uma das questões que me assustou demais na pandemia foi a quantidade de pessoas adotando comportamento de risco grave, sabe? Sem a menor noção de autocuidado, fazendo questão de correr risco, né? Isso é muito grave, né? E por quê? Para quê? Tá? Vamos para a última pergunta, para a gente entrar nas considerações finais. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta rapidinho, tá? Pode colocar aí na tela que a gente vai tentar responder. Da Geice novamente.
Ela pergunta: é mais desafiador o movimento de individuação em pessoas diagnosticadas com transtornos de personalidade como borderline e bipolar? Olha, Jesse, a gente não tem espectrômetro para poder falar. Eu fui muito questionado na minha dissertação, até pelo meu orientador, sobre isso, né? Professor Walter Boixá. Né? Será que existe individuação na bipolaridade ou num transtorno grave? Nós não somos Deus para poder falar sobre o grau de provação daquele espírito, tá? E é a sua própria capacidade de transcender até a doença. Só que, ao mesmo tempo, eu vou pegar dois casos maravilhosos que eu gosto, de pessoas que notoriamente tinham um transtorno, né? Um deles assistiu o filme nesse final de semana, sem querer, ligando a televisão, nosso querido Fred Mercury, que para mim, além de ser um gênio da música moderna, era totalmente bipolar, por vários traços que a gente vai percebendo no filme, né? O gênio forte, brigar o tempo todo com a banda, né? Comportamento muito intempestivo, né? Impulsivo, bem coisa bipolar mesmo, né? E a vida totalmente bagunçada e caótica, inclusive afetivamente. Mas ninguém vai falar que o cara não foi o gênio da música. Né? O cara beijou Deus. Foi um dos maiores vocalistas que a gente teve do pop mundial. Deixa para nós um legado magnífico que vai ficar imortalizado na música contemporânea. É outra que eu podia falar, a Nina Simone, a mesma coisa. Então, acho que tem individuação, sim. Né? Logicamente, que quanto maior a dificuldade, a urgência do espírito de ter forças para lutar, poder transcender essa dificuldade. Tá? Só que aí a gente fala, cara, que bom que teve essa dificuldade, porque a vitória também fica mais saborosa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para não transformar o discurso de individuação, tá? Num moralismo barato de igreja que só pensa em dinheiro. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Que a individuação ela é muito mais profunda do que isso tudo. Né? E merece todo o nosso respeito, toda a nossa dedicação, todo o nosso estudo, todo o nosso empenho, porque ela não é tranquila. Ela é embate, ela é luta, ela é esforço, ela é pancadaria, ela é esse movimento de te empurrar para o abismo para ver se você dá conta de voar a partir de lá, sem se arrebentar inteiro. Né? Então, esse é o desafio. E aqui quero frisar, né, já que o nosso tempo está vencendo, que só tem um jeito de passar por isso tudo, na atualidade que nós vivemos. É encontrando um caminho de leveza, de suavidade, é tentando amenizar o seu lado para que você não vire o chato da festa. Né? Nós precisamos, mais do que nunca, de pessoas mais leves, mais suaves. A gente precisa de beijo, de abraço, de afeto, de carinho. Todos nós estamos precisando disso, né? E, em contrapartida, a gente está num mundo cheio de gente empoderada, todo mundo orgulhoso, autossuficiente, eu me masturbo, para que eu preciso do outro? Tem vibrador, né? E fica nessa bagaceira, essa bobagem que a gente vê diariamente, tá? De gente vazia sofrendo, 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 por orgulho, por vaidade. Tá? Porque também não consegue, e essas pessoas que estão nisso, elas não conseguem olhar para dentro, olhar para a alma delas e ver que elas têm um caminho que podia ser bonito, né? Um caminho que estaria além do batom, estaria além da máscara, que estaria além. É um caminho de vida. E acho que nós temos que brigar muito por isso. Tá? Quero aproveitar os últimos minutos. Quanto tempo a gente ainda tem, Adriana? Tá no finzinho, né? 5 minutinhos. Tá. Quero aproveitar essa live, o término dessa live, para convidar todos para participar. Esse ano de 2021, nós vamos fazer a campanha pela vida, que é a campanha de prevenção contra o suicídio. Nós assumimos essa campanha desde 2018 aqui na região Centro-Oeste.
em parceria com o Centro de Valorização da Vida e mais 14 entidades. Na versão desse ano, nós temos aí parceria com a Universidade Federal do Paraná, UNB, Universidade de Brasília, né? Estamos com parceria com a USP, mais outras 14 entidades, né? E o que tem de legal nessa campanha desse ano, né? Nós estamos aí com vários artistas, vários músicos, tem uma galera muito legal acompanhando a gente na campanha. Vamos fazer praticamente todos os meses, de abril até dezembro, rodas de conversa com vários profissionais da área de saúde, né? Nesse primeiro semestre, focando na qualificação dos profissionais que vão fazer intervenção, né? E no segundo semestre, nós vamos pegar, aí sim, a questão pelo foco social e psicológico. Mas quero convidar todos para participarem da campanha, que tem um teor humano muito importante. Eu acho que tudo isso que a gente estuda não é à toa. A gente está aqui falando de individuação para falar de vida, de qualidade de vida. A gente tem que correr atrás disso, senão você vai querer morrer. É simples assim. E como é que você pode mudar a sua vida? Ajudando os outros. Parando de olhar só para o seu umbigo e começando a ajudar os outros. Eu acho que todo mundo que está aqui podia fazer um pouco disso. Pensa nisso. Vai lá nas nossas páginas. Tem lá a página no Facebook, Pela Vida 2021. Manda para os teus amigos. Faz videozinho. O pessoal está fazendo cada videozinho bonitinho, massa, interessante. Sabe? Vamos participar, gente. Cada um pode fazer um pouquinho. Se todo mundo ajudar, a gente consegue fazer uma virada nessa sociedade. Tá? Acho que nós podemos fazer a diferença nesse mundo aqui. Basta ter um pouquinho de força de vontade. Tá? Quero agradecer a todos, pedir para todo mundo aí ir na nossa página no YouTube, se inscrever, ajuda a gente, né? Manda para os teus amigos aí e vamos que vamos, tá? Temos muita coisa para desenvolver aqui ao longo desses anos, tá? Na semana que vem, eu quero discutir um outro tema. Nós vamos convidar um colega nosso que é deficiente para discutir as dificuldades da inclusão em tempos de pandemia também. Vai falar sobre as deficiências, né? Que é outro tema também que eu acho que é bem interessante a gente parar para olhar para ele na nossa realidade atual. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo, né? Fiquem com Deus, um grande abraço no coração e, sobretudo, olha para a tua individuação. Olha para o teu caminho, sabe? Você não está aqui à toa. Você não escolheu sua vida à toa. Faz valer a pena, tá? E se você precisar de ajuda, estamos aqui para isso. Vamos. Não perder tempo, não. Vamos viver. Tá bom? Grande abraço a todos. Gente, beijão. Obrigado.